Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Vamos falar hoje sobre hidrodinâmica, vamos fazer uns exercícios de hidrodinâmica, não muito complicados, bastante simples, só que há sempre aqui uns detalhes que é preciso terem atenção, ok? Então, vamos lá. Começar por este problema. Um fio de água sai de uma torneira com uma taxa de fluxo de 0,1 litros por segundo. O diâmetro da torneira é igual a 2 cm e a 4 cm abaixo da torneira, ou seja, 4 cm depois da água sair da torneira, a velocidade do fluxo é de 80 cm por segundo. E a pergunta é, as perguntas aliás são, qual é a velocidade da água e qual é o diâmetro da linha de água a 4 cm abaixo da torneira, ou seja, quando a água cai e vai a 4 cm, qual é o diâmetro desse fluxo de água abaixo da torneira. Né? Nós, quando abrimos a torneira, a água vem juntinha. Se não abrimos com muita pressão, né? Que ela sai um bocado dispersa, mas se abrimos devagar, ela vem toda juntinha e eu quero saber qual é o diâmetro dessa quantidade de água, desse fluxo de água 4 cm abaixo da torneira. Então vamos lá começar. Então temos aqui o diâmetro da torneira é igual a 0,02 metros, o que quer dizer que o raio é igual a 0,01, certo? Depois temos o fluxo, que é igual a 0,1 litros por segundo, ok? Isto está um bocado grosso, por isto mais fino. Portanto, agora aquilo que a gente tem que fazer logo é calcular a área de secção da torneira. A área é igual a πr ao quadrado, que vai ser 3,1415 vezes 0,01 ao quadrado, que há 3,1415 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado. Certo? Depois, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir ao fluxo e converter o meu fluxo, que é igual a 0,1 litros por segundo, tenho que convertê-lo em metros cúbicos por segundo, que é a métrica standard para o fluxo. Né? Nós já vimos, por exemplo, quando as barragens estão muito cheias e têm que se carregar, a gente diz, a barragem está a debitar não sei quantos metros cúbicos de água por segundo. Que essa é que é a medição, ou as unidades oficiais para quantidades de fluido, para calcularmos as quantidades de fluido. Então, sei que 0,1 litros por segundo vai ser igual a 0,1 decímetros cúbicos por segundo. O que, por sua vez, vai-me dar 0,0001 metros cúbicos por segundo. Certo? Compreenderam? Conversões de unidades não é muito complicado. Perceberam? Converter unidades, litros por segundo, para metros cúbicos por segundo. Nós sabemos que 1 litro de água cabe dentro de um decímetro cúbico, certo? Um decímetro cúbico, ou seja, um quadrado com 10 cm de lado, equivale a 1 litro de água. Se eu tiver um cubo com 1 metro de lado, vou ter 1000 litros de água, porque cabem lá 1000 quadrados com 10 cm. De quadrados não, cubos com 10 cm de aresta. Ok? É essa a métrica que vocês têm que fazer. Então, agora que já converti o meu fluxo em unidades SI, metros cúbicos por segundo, então, para calcular a velocidade, eu já sei que o meu fluxo é igual à velocidade vezes a área de secção. Eu tenho o fluxo e tenho a área. Por isso, a velocidade será fluxo sobre a área. Neste caso vai ser 0,0001 a dividir por 3,1415 vezes 10 elevado a menos 4. O que vai dar 0,318 metros por segundo. Certo? Relativamente simples aplicar esta equação. Isto foi a linha A. A linha B. O que é que pedem na linha B? O diâmetro da linha d'água 4 cm abaixo da torneira. Ora, aqui podemos fazer desta maneira. Eu sei a minha velocidade, igual a 80 cm por segundo, que é igual a 0,8 metros por segundo. E eu sei que o meu fluxo vai ser igual à velocidade vezes a área, certo? O fluxo eu já tenho, porque é o mesmo de cima. É este fluxo aqui. Por isso eu vou ter 0,0
0,0001 igual à velocidade 0,8 vezes π vezes r ao quadrado. Eu não sei o r, porque é isso que eu quero achar. Ok? Então, resolvendo isto da r, eu vou ter r igual a raiz quadrada de 0,0001 a dividir por 0,8 vezes π, o que vai dar 0,0063 metros. Ou seja, em cima eu tinha um raio de 0,01, agora já passei para um raio de 0,0063, quase para metade. O que significa que o meu diâmetro vai ser igual a 2 vezes o R, vai ser igual a 2 vezes 0,0063, vai ser igual a 0,0126 metros. Então, tenho que o diâmetro, este diâmetro, a 4 cm abaixo da saída da torneira, encurtou quase para metade desde o diâmetro que saiu do início da torneira. Segundo exercício. O diâmetro da aorta humana é, em média, 2 cm. O fluxo sanguíneo na aorta é de 5 litros por minuto, sendo o diâmetro capilar médio de 8 microns e a velocidade média do sangue nesses vasos é de 0,33 milímetros por segundo. Qual é o número de capilares no corpo? Então, vamos lá ver. Vamos por aqui. Então, o diâmetro da aorta é igual a 0,02 metros. O fluxo sanguíneo é igual a 5 litros por minuto. O diâmetro do capilar médio é de 0, aliás, não é melhor por 8 vezes 10 levantado a menos 6 metros. E a velocidade média nesses vasos do capilar vai ser 0,33 milímetros por segundo. Tenho aqui estes dados. Então o que é que nós temos que pensar? Olha, a aorta é isto. Agora vou pôr a vermelho. Temos aqui a aorta. Tem um diâmetro 2 cm. E depois o que é que vai acontecer? Isto vai ser um esquema muito simplificado. É só mesmo para nós percebermos a dinâmica disto. Mas é muito simplificado. Porquê? Porque é que vai acontecer? Depois do sangue passar na aorta, né, o sangue depois vai se dividir em múltiplos vasos, todos eles mais pequenos em diâmetro que a aorta, até que por fim passam nos capilares. Então, se eu fizer um esquema a passar da aorta diretamente para os capilares, eu ia ter qualquer coisa assim: um vaso aqui, outro vaso aqui, outro vaso aqui, assim, qualquer coisa assim deste estilo. Sim, mais outro, por aí afora. E assim sucessivamente. Porquê? Porque o volume de sangue que vai passar na aorta vai ter que ser dividido depois pelo número de capilares onde ele vai passar também. Porquê? Porque este sistema circulatório é fechado. Eu não posso pôr sangue para um lado, guardar sangue para um lado ou para o outro. Não, ele vai ter que sempre fluir todo da mesma maneira. Se eu cortasse o sistema circulatório assim em fatias, o fluxo tem que ser sempre o mesmo em todo o sistema. Porquê? Porque não há sítio nenhum para onde ele ir. Ele passa todo pelo coração e depois dá a volta ao corpo todo e volta a passar. Por isso, ao passar, o sangue está a passar na aorta num instante, noutro ponto do corpo, a mesma quantidade de sangue também está a passar. Não sei se estou aqui a explicar, mas pronto, o que eu quero dizer é que se o mesmo volume de sangue passa neste bocado aqui, vai ser o mesmo volume de sangue que vai passar neste bocado aqui em todos os capilares e em todos os vasos que naquele momento onde está a passar o sangue. Por isso eu posso fazer esta conversão, ou seja, eu posso tentar achar o número de capilares no corpo sabendo estes parâmetros todos, nomeadamente o diâmetro da aorta, o diâmetro do capilar, o fluxo do sangue e também a velocidade nos capilares. Por isso o fluxo na aorta vai ser igual ao fluxo nos capilares 1 mais o fluxo no capilar 2 mais o fluxo no capilar 3, assim sucessivamente até somarmos os fluxos
do capilar N, que eu não sei quantos é que são, que é isso que eu quero saber aqui no problema. Então eu posso resumir esta equação a Desculpem, isto está mal. N vezes o fluxo do capilar. E como é que eu vou saber o fluxo do capilar? Eu sei o diâmetro do capilar, por isso eu consigo calcular a área do capilar. Então eu sei que o fluxo da aorta vai ser igual a N vezes a velocidade no capilar vezes πr ao quadrado, que é a área seccional do capilar. Então, isto vai ser igual a N vezes, qual era a velocidade do 0,33 vezes 10 levantado a menos 3, vezes π vezes 4 vezes 10 levantado a menos 6. 4 porque eu tenho aqui, isto aqui é o diâmetro, eu para achar o raio tenho que dividir esta quantidade aqui por 2. Ok? Então aqui já tenho a equação do lado dos capilares feita. Falta-me só converter o fluxo da aorta para as unidades SI. Então o meu fluxo vai ser igual, vou fazer aqui à parte, o meu fluxo da aorta vai ser igual a 5 litros por minuto, ser igual a 5 decímetros cúbicos por 60 segundos. Eu convertendo isto, eu sei que é 0,005 metros cúbicos por 60 segundos, o que vai dar 0,00083 metros cúbicos por segundo. Ou, se quiserem de outra maneira, igual a 83 vezes 10 levantado a menos 6 metros cúbicos por segundo. Ok? Então que já tenho o fluxo calculado em unidades SI, eu posso chegar aqui e metê-lo deste lado. 83 vezes 10 levantado a menos 6 igual a N vezes 0,33 vezes 10 levantado a menos 3 vezes π vezes 4 vezes 10 levantado a menos 6. Há bocado aqui esqueci-me do quadrado e aqui já vou pôr o quadrado. Então o meu N, depois de resolver isto tudo, vai ser igual a aproximadamente 5 vezes 10 levantado a 9 capilares. Ou seja, é um número bastante grande de capilares ainda. Ok? Perceberam? O que eu fiz aqui foi, se calhar a maior dificuldade que talvez aqui esteja, às vezes pode ser converter as unidades, não é? De litros por minuto para metros cúbicos por segundo, mas tem aqui feito ao lado, deste lado. Depois é só uma questão de geometria. Vocês calculam as áreas, sabem que uma área é onde passa um determinado fluxo, essa área subdividida em múltiplas áreas tem que passar o mesmo fluxo. Então já sabemos quantas áreas pequeninas é que tem que haver para que o mesmo fluxo passe noutro tipo de áreas, que são os capilares, que têm um diâmetro muito mais pequeno. Ora bem, terceiro exercício. Verificou-se que um líquido de densidade de 800 kg por metro cúbico tem uma velocidade de 4 metros por segundo num ponto onde a pressão é de 2 newtons por centímetro quadrado. Para um ponto do tubo localizado numa área cuja área de secção transversal é 2 vezes a anterior e a altura é de 20 cm acima, determine a velocidade do fluxo e a pressão. Então, nós vamos ter duas áreas. Temos uma aqui e depois temos uma área a seguir cuja secção transversal é 2 vezes a anterior, ou seja, é uma área cuja área é uma zona cuja área de secção transversal é 2 vezes esta e que está a 20 cm acima, ou seja, é qualquer coisa assim. Ok? Isto será o ponto A, isto será o ponto B. A partir do princípio que isto é sempre a mesma distância, esta área aqui do ponto A é metade desta, por isso a área do ponto B é 2 vezes a da A. Então, a pressão em A é igual a 2 Newton por centímetro quadrado e a velocidade em A é igual a 4 metros por segundo. E aqui temos esta altura, vem daqui até aqui, 20 centímetros. Está-se mesmo a ver que isto está a precisar de uma equação de Bernoulli, não é? Está assim a cheirar.
Porque temos dois pontos diferentes, um mais alto que o outro, há velocidade, não há velocidade, há altura, não há altura, há pressão, não há pressão. Temos aqui os ingredientes todos para ir buscar a lei de Bernoulli. Mas antes temos que ir fazer uma coisa, que é calcular, ir buscar algum parâmetro ou calcular algum parâmetro aqui de B, porque só temos o de A, não podemos assim avançar muito para isso. Então eu tenho que ir buscar, sei lá, uma pressão, uma velocidade. Eu estou aqui a olhar e parece-me que posso ir buscar uma velocidade, porque eu tenho aquela equação da continuidade em que me diz que a velocidade em A vezes a área em A tem que ser igual à velocidade em B vezes a área em B. Ora, eu tenho a área em B e tenho a área em A. Talvez vocês estejam a pensar, não, no enunciado não está lá área nenhuma. Não, mas está a relação entre elas. E se me dá a relação entre elas, também me dá a relação entre a velocidade. Ou seja, eu sei que, segundo diz aqui, a área em B é igual a 2 vezes a área em A. É o que diz aqui. Um ponto localizado numa área cuja secção transversal é 2 vezes superior à anterior. Ou seja, 2 vezes superior é esta. Então eu vou ter uma relação entre as áreas. E o que eu posso fazer aqui é exatamente criar esta relação e usá-la para calcular aqui a velocidade. Então o que é que eu posso fazer? Sei que a velocidade em A vezes a área em A vai ser igual à velocidade em B, e agora na área de B vou substituir a área 2 vezes a área de A, que vai ser 2 vezes a área de A. Ou seja, tenho aqui a área de B, e é isto que é igual a isto, e é isto que eu vou substituir aqui. Ok? E assim eu já consigo tirar uma relação. Eu aqui já posso fazer que a velocidade de A sobre a velocidade em B vai ser igual a 2. Né? Porque eu ao passar este A para aqui, ele corta com este e fico com a velocidade de A sobre a velocidade de B igual a 2. Como eu tenho a velocidade de A, eu posso dizer que a velocidade em B se eu substituir agora aqui a velocidade de A, que é a que eu tenho aqui no enunciado, então eu tenho 4 sobre VB igual a 2. Então, resolvendo a VB, eu vou ter 2 metros por segundo. Ok? E é assim que nós conseguimos achar a velocidade em B. Agora que eu tenho a velocidade em B, é fácil, não é? Para já, vamos ter que converter a minha pressão em unidades SI, ou seja, em newtons por metro quadrado. Eu sei que uma pressão de 2 newton por centímetro ao quadrado vai ser igual a de uma pressão 2 vezes 10 levantado a 4 newtons por metro ao quadrado. Ok? E então, lei de Bernoulli. Agora sim, para aplicar para quê? Para calcular a pressão. Eu sei a velocidade, já calculei a velocidade. Uma é em 4 metros por segundo, a outra é 2 metros por segundo. E agora preciso calcular a pressão. Então a minha lei, como é que é a minha equação de Bernoulli? É 1 meio de ρV ao quadrado mais ρGH mais P. E agora, metendo as letras do sítio, ou seja, esta seria do A, o H de A e a pressão em A, vai ter que ser igual a 1 meio de ρ de V de B ao quadrado mais ρGH de B mais pressão em B. Então, aqui esta aqui vai dar 0 porque a minha altura é 0. Eu vou considerar a origem aqui. Então isto aqui é 0 e aqui é os 20 cm. Ok? Por isso, esta sai. Esta pressão eu tenho. Esta também eu tenho.
esta também tenho e esta também tenho. Só não tenho esta, que é aquela que eu quero calcular. Então, vamos substituir os valores. Então, vai ficar 1 meio vezes o ρ é 800 kg por metro cúbico. Não é preciso pôr mais nada, 800. Vezes 4 ao quadrado, mais a pressão que eu já calculei, 2 vezes 10 levantado a 4, vai ser igual a 1 meio, não é ρ, tenho que pôr o valor, vezes 800, vezes 2 ao quadrado, mais 800 vezes 9,8, que é a gravidade, vezes 0,2, que é a altura, mais P de B. Agora, o meu P de B, resolvendo a equação, vai ser igual a 23.232 newtons por metro ao quadrado. Problema número 4. Uma mangueira de jardim de 4 cm de diâmetro está ligada a uma torneira com uma pressão máxima de 1 atmosfera,2. Determina o comprimento máximo que a mangueira horizontal pode ter, de modo a que o caudal de água seja de 60 litros por minuto, em que a viscosidade da água será de 0,01 poise. Não se esqueçam que a pressão da atmosfera ou de uma atmosférica são de 760 mm de mercúrio e que um poise são 0,1 pascais vezes segundo. Então vamos aqui primeiro fazer a lista dos nossos dados. Então o meu D, vou pôr aqui tudo, D vai ser igual a 4 cm no diâmetro, como quem diz também 0,04 metros. A minha pressão vai ser igual a 1,2 atmosferas e a minha viscosidade vai ser igual a 0,01 poise, que vai ser igual a 0,001 pascais vezes segundo. Ok? Então, aqui na atmosfera eu tenho a pressão, que é igual a 1,2 atms, atmosferas, só que aqui está incluída tudo, é a atmosfera mais a pressão da água. Então eu tenho que separar a pressão da atmosfera da água. Então o que é que vou ter que fazer? Vou ter que fazer 1,2 menos 1, que vai dar 0,2 atmosferas. E esta será a pressão que está dentro da mangueira. Para converter, eu sei que uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, 0,2 vai ser, é uma regra 3 simples, podem fazer, já fiz aqui, 152 milímetros de mercúrio, que é a relação entre elas é linear, por isso podemos aplicar uma regra de 3 simples. Já sabemos que o ρ do mercúrio, a densidade de mercúrio é 13.600 kg por metro cúbico, e penso que agora estamos em ordem para começar a fazer o exercício. Porquê? Eu tive que fazer isto tudo porque a pressão máxima da torneira, ou seja, a pressão máxima que pode ser, é esta, mas já tem a ver com a atmosfera, porque termos algo que, sem ser com a atmosfera, já debita uma atmosfera,2 era muita potência. Então, temos que fazer este cálculo aqui, para tirar a pressão que está só dentro da mangueira, tirando a parte da pressão atmosférica. Então agora eu quero saber o comprimento máximo. Antes de chegar ao comprimento máximo, também tenho que converter o fluxo. Ou seja, o fluxo é igual a 60 litros por minuto, vai ser igual a 60 decímetros cúbicos por 60 segundos, vai ser igual a 0,06 a dividir por 60, que vai dar aproximadamente, por acaso até é certinho, que é 0,001 metros cúbicos por segundo. Então já temos o fluxo em unidades SI, e agora o que é que eu tenho que fazer? Para eu calcular o comprimento, eu preciso usar uma equação, que é a equação de Poiseuille, que vai me dar onde eu entro com a viscosidade, com a pressão, com o comprimento da mangueira, etc. Ou o comprimento do tubo, ou do vaso, que vocês quiserem. E para isso eu preciso de uma pressão. Também lá está nessa equação, também está lá a pressão, o ΔP.
Então eu tenho que ir calcular uma pressão. E como é que eu vou calcular essa pressão? Vou ter que calcular a pressão para 0,2 atmosferas ou 152 milímetros de mercúrio. E isso é fácil. Vou utilizar a lei de Pascal, em que eu tenho a pressão é igual ao ρ vezes G vezes a altura. Então, 13.600 vezes 9,8 vezes 152 não, vezes 0,152 milímetros, que é a altura que o mercúrio sobe para calcular este tipo de pressão. Então, isto tudo vai dar 25,8, ou seja, 20.258,5 newtons por metro quadrado. E agora sim já tenho uma pressão. Indo buscar a fórmula de Poisson que me diz que o fluxo é igual a π sobre 8 eta, ou seja, 8 vezes a viscosidade, vezes ΔP R à quarta sobre o comprimento do vaso. Então vou reordenar isto tudo em ordem L, fazendo esta ordem. Então eu vou ter o meu L vai ser igual a π sobre 8n vezes ΔP R à quarta sobre F. Basicamente é só trocar o L pelo F. Então, substituindo os valores todos aqui, o π nós temos, nós temos isto, o π nós sabemos, o 8 também, o eta também sabemos, o fluxo também sabemos, está ali, o ΔP está aqui, também já calculamos, e o R, que está aqui mal escrito, isto é um R, e o R também sabemos, porque está aqui em cima. Ou seja, o R vai ser igual a 0,02. Então podemos substituir tudo e achar o valor de L. E o valor de L, substituindo tudo, não vou substituir, vocês podem fazer isso, vai ser igual, ou querem que eu faça? Pronto, eu vou fazer. O L vai ser igual a π sobre 8 vezes, onde é que está? Sobre 8 vezes 0,001, quase, né? Vezes 2258,5 vezes 0,02 à quarta sobre o fluxo que está ali, 0,001. Isto vai dar 1272,8 metros. Ok? Pronto. Espero que tenham percebido os exercícios. Se não tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários, ok? Obrigado e até ao próximo vídeo.